Entonces, yo voy a hablar ahora un poquito sobre la estimulación fisiológica para tratamiento de los pacientes con falla cardíaca, o sea, con disfunción ventricular, fracción de ejecución baja. Mira acá que tiene un paciente con bloqueo de la rama izquierda, que, que hice la estimulación de la rama izquierda y se completamente eliminó el trastorno de disturbio de conducción, pero es muy importante este escenario. Gostaria de trazer um aspecto muito importante, porque, por exemplo, este é um registro europeu que demonstra de todos os pacientes que têm indicação de terapia de resincronização, solo um terço, 33% de los pacientes recebem a terapia de resincronização. Este é um estudo de 2022. Entonces fue hecho hasta 2018 la avaliación, pero teníamos un gap para tratar estos pacientes. Es muy importante tenermos otras herramientas para que se pueda abordar todos y tratar a todos. Por mucho tiempo nosotros sabemos que nosotros tenemos el conocimiento que los complejos QRS anchos son marcadores de mortalidad para los pacientes con falla cardíaca, sea por mortalidad por arritmias ventriculares o por evolución de la enfermedad cardíaca, por falencia del ventrículo izquierdo. En este estudio, por ejemplo, de todos los pacientes con un complejo ancho, la gran mayoría de los pacientes tenían un patrón de bloqueo de la rama izquierda, siendo que un bloqueo directo del sistema de conducción, bloqueo de la rama izquierda, sí, más o menos en 30%. La otra porcentaje son pacientes que tienen un disturbio de la conducción intraventricular que hacen una simulación de un bloqueo de la rama izquierda, pero na verdade no es un bloqueo. El bloqueo de la rama izquierda, entonces, los pacientes tienen una activación biventricular desigual con la pared lateral del ventrículo izquierdo siendo despolarizado, muy tardio em comparação com o septo do ventrículo esquerdo. Este é o maior problema dos pacientes, por isso que tem uma progressão e uma evolução malo se você não se introduz o tratamento para os pacientes. Esta curva quer dizer que como você vai evoluir o paciente com falha cardíaca. Temos já muitos trabalhos que demonstram a efetividade da terapia de resincronização para este paciente. Este é o estudo mais amplo, o MedCerti, que demonstra que os pacientes que receberam a terapia de resincronização tiveram uma evolução muito melhor que os pacientes que não receberam, demonstrando que a terapia tem efetividade, êxito em redução da mortalidade, da taxa de hospitalização dos pacientes, porque quando se introduz a terapia de resincronização, se cambia a evolução dos pacientes, tendo uma taxa de regressão da enfermidade ou de uma regressão parcial. Pero temos uma taxa a depender do fator que se está estudando, se é ecocardiográfico, clínico, ou de pacientes que não têm uma boa resposta à terapia de resincronização, e são chamados de não respondedores. Estes pacientes são um problema, e provavelmente porque não se tem uma resincronização completa, total do ventrículo esquerdo, se tem uma desincronia residual que impacta o desfecho
no seguimiento, esses pacientes que não respondem têm uma maior taxa de mortalidade. Mira que acá aquelas curvas dos pacientes que não têm resposta e os que têm parcial ou completa resposta têm uma evolução muito pior, na maior mortalidade em comparação com os que respondem. E como podemos fazer algo diferente? Por exemplo, aquela estimulação fisiológica, é possível que possa cambiar essa taxa de pacientes que têm uma evolução mala, porque aqui na simulação da estimulação de riso, um mapeio de alta qualidade, que mira a estimulação risiana, se tem uma ativação completamente normal, e quando se faz a estimulação da rama esquerda também se tem uma ativação completamente normal do ventrículo esquerdo. Quando se faz na manipulação do retardo de condução auriculoventricular, se tem também uma correção da ativação do retardo de ativação do ventrículo direito. Então, a estimulação fisiológica é muito boa para estes pacientes. Acá temos um exemplo de um paciente que tinha uma falha cardíaca, um bloqueio da rama esquerda, um complexo QRS ancho, e quando fizemos a estimulação da rama esquerda, esse complexo está muito mais angosto, e na estimulação bipolar, o padrão eletrocardiográfico é como se fosse um eletrocardiograma normal. Mira que é muito bueno. Então, temos uma boa resposta neste caso. Quando miramos a ecocardiografia desse paciente acá, a ecografia antes da cirurgia tinha uma disfunção ventricular importante, uma fração de ejeção de 35%, e mira que a contração do septo é muito mais temprano que a contração da parede livre do ventrículo esquerdo, da parede lateral. Quando fizemos a estimulação da rama esquerda, e depois de 4 meses, tínhamos uma recuperação da fração de ejeção. Acá está o cable perfurado hasta a área próxima do septo esquerdo, e temos uma melhor sincronização das duas. A parede septal, o septo, tem uma contração simultânea da parede livre do ventrículo esquerdo. Esta é a função da terapia de ressincronização. E com a estimulação do sistema de condução foi possível fazer a correção completa do distúrbio de condução. E isto temos já alguns estudos. Os estudos randomizados são pequenos, mas temos alguns que demonstram esta, seja com a estimulação de RIS, seja com a estimulação da rama esquerda, que temos a correção da desincronia ventricular. Melhorando a fração de ejeção, temos um complexo QRS mais angosto, e em comparação do que teníamos nesses pacientes, o que vai influenciar o resultado no segmento dos pacientes. Este é um estudo demonstrando muito interessante e recente, é um estudo randomizado para avaliação da estimulação da rama esquerda em pacientes com falha cardíaca, demonstrando que se tem uma redução da duração do complexo QRS e uma maior taxa de pacientes que respondem, que têm uma resposta à ressincronização cardíaca, em comparação com os pacientes que fizeram a estimulação biventricular. Mira acá que temos uma taxa de superrespondedores muito maior com a estimulação da rama esquerda, demonstrando a vantagem e provavelmente uma ferramenta muito importante para tratar estes pacientes. O maior estudo é um estudo não randomizado observacional do grupo de Dr. Pujal, que demonstra que a estimulação da rama esquerda reduz a mortalidade e a taxa de hospitalizações em pacientes com falha cardíaca, que podemos mirar acá, que temos uma redução importante dos desfechos clínicos nestes pacientes. Em comparação, como podemos dizer que temos uma área para estimular os fascículos e a rama esquerda,
pero também é possível fazer a estimulação do septo profundo. E qual é o resultado? O que temos quando hacemos isso? Quando comparamos a estimulação, este é um estudo que de Dr. Dias, de Colômbia, que participou, um registro multicêntrico. Quando hacemos a comparação em azul com as linhas rojas e verdes, temos uma comparação. Em azul será a estimulação da rama esquerda. Em rojo, a estimulação biventricular. Em verde, a estimulação do septo esquerdo, que é parte da área da rama esquerda. Pero os melhores resultados em reduzir a taxa de hospitalização e a mortalidade são com a estimulação do sistema de condução. Pero a estimulação biventricular é muito boa, já sabemos, já temos muitos estudos que nos demonstram que esta vantagem da estimulação da ressincronização biventricular, não temos inferioridade com a estimulação do septo esquerdo. Então, temos uma grande opção para estes pacientes, seja da estimulação direta do sistema de condução, seja da estimulação do septo esquerdo profundo. Este é muito importante. Esse é outro estudo que nos demonstra as mesmas informações, que a estimulação da rama esquerda é muito melhor em comparação com a estimulação septal profunda ou biventricular para redução de mortalidade e taxa de hospitalização, pero é importante que estes não são diferentes, não se tem de inferioridade. Isto é importante, muito importante. Outro ponto é qual a taxa de complicações quando se compara as duas técnicas, rama esquerda e ressincronização biventricular. Nesse estudo é interessante, é um estudo que é um registro que compara os dois em estudo de mundo real e faz uma comparação com a redução, um match dos pacientes, do grupo de pacientes, para ter um número muito próximo e pacientes muito semelhantes, idênticos, muito próximos de suas características. E os dois grupos se tem que a taxa de complicações é maior com a estimulação biventricular, porque temos mais problemas com os cables do ventrículo esquerdo, desplaçamento, estimulação frênica, umbrales que se quedam mais elevados com o segmento. Então, isso é importante, mas a taxa é pequena. Como estão nossas guias? A estimulação do sistema de condução hoje é uma alternativa para a estimulação biventricular. Não devemos fazer ainda com uma ferramenta de primeira escolha, pero nos próximos anos provavelmente isto vai se cambiar com os estudos randômicos que estão em andamento. De novo, vamos falar. E se fazermos o tratamento desses pacientes mais temprano, o que poderia levar? Este é um estudo interessante, muito interessante, que os pacientes foram tratados, não é um estudo randomizado, é um estudo observacional que compara a estimulação da rama esquerda com o tratamento farmacológico para falha cardíaca em pacientes que têm uma fração de ejeção de 35% a 50%, certo? E se observou, se tem um resultado interessante, que os pacientes que se foi hecho a estimulação da rama esquerda, junto com a terapia farmacológica, claro, se tem uma sobrevida muito melhor em comparação com o tratamento médico, a evolução, porque tem mais evolução para falha cardíaca nesse grupo. Então, isso é importante. Será que
o tratamento mais temprano poderia cambiar a evolução desses pacientes. Outro estudo, mesmo caracterização, pacientes com bloqueio da rama esquerda, indicação de terapia de ressincronização, pero solo com uma fração de reação arriba de 35%, acá, de 35% a 50%, foram hechos o mesmo tratamento e se comparou acá com estimulação biventricular ou estimulação da rama esquerda. E neste caso, quando se faz a avaliação da taxa de hospitalizações por falha cardíaca, acá não se tem diferença, é o mesmo resultado. E também quando se faz a avaliação da mortalidade, aí se tem uma tendência a ser melhor, pero a significância estatística é negativa, não se tem. Então, isso é importante. É possível que podemos ampliar as indicações com a evolução dessas ferramentas e das informações. Muitas gracias.